Excelente dia. Rapidamente, um texto meio debate aqui do Daniel Chaviro. Ele vai fazer um diálogo, interrogando a relação entre planejamento legalmente defensável e a justiça social, Então, é um texto que vai discutir sobre os limites de um planejamento de acordo com a lei, mas que favorece os super ricos, a medidas que façam com que eles paguem menos tributos, mas sob a defesa que eles estão sobre os mandamentos legais. Então o texto começa falando sobre medidas de evasão fiscal, em que manda dinheiro para paraísos fiscais, enfim, evitando que sejam pagados impostos para o território nacional, no caso dos Estados Unidos, enfim, aquelas medidas de evasão clássica, medidas de sonegação clássica, mas também ele aventa para a possibilidade de um planejamento que não é totalmente fora da lei, pelo contrário, ele utiliza de medidas legais para pagar menos tributos. E é esse tipo de planejamento, que aparentemente não seja uma responsabilidade social das empresas, faz com que se suscitem dúvidas não sobre a questão da legalidade, mas sobre a questão da ótica da justiça fiscal. E é um planejamento que ele denomina de planejamentos legalmente defensáveis. Ele cunhou esse termo para utilizar para esses planejamentos que estão de acordo com a lei, mas que são criados justamente para pagar menos tributos. Seria esse um direito do contribuinte? Seria que essas medidas, esses artifícios contribuiriam para uma desigualdade de renda, ou até mesmo uma desigualdade concorrencial, uma vez que as grandes empresas seriam as favorecidas com os planejamentos sofisticados que elas produzem? Enfim, não vai ter resposta para isso. O texto justamente ele cria dois personagens para discutir isso, a Megan e o Russell. A Megan seria a acadêmica que defende que tem que haver uns planejamentos enquadrados dentro da justiça social, eles devem ter uma questão de moralidade e ética no planejamento, e o Russell, que é o consultor tributário, que é o que vale tudo de acordo com a lei. Se está na lei é porque pode, é aquele cara que visa colocar essas feições legalistas e de segurança jurídica na hora de fazer a consultoria tributária para os seus clientes, Mas, antes de entrar nesse diálogo propriamente dito, o Chaviro propõe 3 dimensões desse planejamento legalmente defensável. O primeiro deles é até interessante, até peguei uma tabelinha aqui para consultar, porque ele vai propor um planejamento com probabilidade de correção legal, em que são mandados, em alguns casos, são mandados os planejamentos para consulta, fazem consulta, não em relação ao próprio planejamento, mas sobre algumas questões para o serviço de imposto de renda lá, para a Receita Federal lá deles, e para que valide ou não determinada questão. E aí, existem determinadas palavras que os consultores utilizam na hora de fazer um relatório para os seus, uma carta de recomendação para as suas empresas, que dão a impressão de uma escala, em que pelo menos vai ter uma aceitação pelo serviço, pelo imposto de renda lá, pelo leão deles, e uma escala que é improvável de que o imposto de renda vai aceitar o planejamento. Então, de acordo com os termos utilizados nessa carta de recomendação, por exemplo, o will, esse planejamento será legal, por exemplo, o planejamento será enquadrado nas dispositivos do imposto atinentes ao imposto de renda. Aí tem a probabilidade de sucesso de 90%. Se usar o should nessa cartinha de consultoria, do consultor, vai ter 70%, que é o deveria ou poderá, Se utilizar uma expressão more likely than not, que significa tem mais chance de aceitar do que não,
significa que tem mais de 50% de sucesso do imposto de renda lá deles aceitarem, a Receita Federal deles aceitarem. Se utilizar, por exemplo, a palavra expressão reasonable basis, que é base razoável, significa que vai ter menos de 1/3 de chance da Receita Federal aceitar. Se tiver frivoloso, não sei qual é a tradução disso, vou até buscar a tradução disso. Um segundo, aguardem na linha aí, por favor. Frivolous deve ser frívolo. Agora, qual é o sinônimo de frívolo? Que não dá para levar a sério. Que não dá para levar a sério. Que se utilizar essa questão, é totalmente impróprio, né? Se utilizar a expressão não frivolous, não é frívolo, significa que não é patentemente impróprio, mas tem tem caroço nesse angu, né? Enfim, de acordo com as expressões, né, dessas cartas dos consultores, existem uma tendência para aceitar o planejamento ou não. Uma outra dimensão desse planejamento legalmente aceitável, que eu acho que é o mais interessante, é a consistência com a intenção legislativa ou regulatória. E aqui ele coloca 3 casos. O primeiro, que é um caso em que o Congresso reagiria às modificações de forma muito rápida, quando alguém empresas com transações financeiras tentam de toda forma achar buracos na legislação para tentar se imiscuir do dever de pagar tributos. O Congresso, nessa perspectiva, reagiria de uma forma muito rápida, mas de uma forma posterior. A segunda questão seria que o Congresso ele legisla de forma a incentivar determinados comportamentos, e esses comportamentos, como se antecipa, né, ao planejamento. Por meio dessas legislações, o Congresso evita que haja planejamentos para distorcer a realidade, né, e pagar menos tributos, já que essas legislações, esses incentivos são benéficos para a empresa, então a empresa opta por segui-los, né, e em vez de tentar ficar inventando a roda, achando buracos na legislação. E um terceiro caso, né, que esse aí é o intermediário, mas acredito que seja onde o caos acontece, é que o Congresso não reage tão rápido quando um contribuinte descobre um novo planejamento, né? E aí, quanto mais confiança tem nessa inércia legislativa, né, maior os contribuintes vão ter, mais os contribuintes, sobretudo os que têm grandes planejamentos, vão tentar fazer manobras para tentar evadir, né? E aí, evadir não, porque não estaria fora da lei, mas estaria de forma elidir, né? E aí, se o Congresso legislar depois, aí deixa esse problema para depois, né? E também tem uma outra dimensão do planejamento, que ele coloca que é o curso normal dos negócios versus os negócios cuidadosamente planejados, que são, ele dá o exemplo de candidatos de cargos públicos que quando fazem suas declarações fiscais, falam que eles são criticados por pagarem muito pouco imposto, eles falam que pagaram tudo que eles deveriam, né? E nem mais nem menos. Só que por trás dos panos eles têm um planejamento forte e robusto, né? Que faz com que eles realmente utilizem essa questão de pagaram menos, né? Pagaram quanto deveriam, mas estão disfarçando que por trás disso havia um contador do mal omitindo o tributo. Mas aí o filé, né, do texto é o diálogo entre a Meghan e o Russell. A Meghan, que parece tem traços de alguma tensão pré-menstrual, porque ela não aceita a opinião do Russell, e eu dou razão pro Russell aqui, né? Dou razão pro Russell porque ele vai defender questões que são mais objetivas de ser defendidas, né? A Meghan, ela vai ter 2 premissas. A primeira é que a elisão fiscal em grande escala, por parte dos grandes empresas, dos super ricos, pode ser legalmente defensável.
mas, por outro lado, prejudica a justiça social e a moral pública, né? E outra premissa dela vai ser que as obrigações éticas pessoais dos profissionais e dos consultores tributários, seja contadores ou advogados, exigem que eles façam mais do que minimizar as responsabilidades das empresas que eles dão consultoria, eles prestam consultorias. Enquanto isso, o Russell, ele que está na categoria de representante aqui dos consultores, eles vão falar que os contribuintes têm direito de pagar o mínimo imposto que eles puderem legalmente. Se tiver alguma reivindicação, né, se tiver alguma indignação contra isso, que mude as regras, que o Congresso legisle para modificar as regras atuais que permitam que os contribuintes possam pagar menos tributos. E outra premissa, que ele fala que é um erro tático que os defensores dos direitos humanos se concentrem em alguma responsabilidade social e na ética dos profissionais fiscais, em vez de justamente focar nas regras existentes e também dos incentivos, né, que muitas vezes são legislados de forma questionável, né? Então vai ser esse embate entre, enquanto um vai estar do lado da moral, da ética, o outro vai estar do lado, assim, tá na lei, então por que o cara deve fazer um planejamento que faça com que ele pague mais tributo? E aí vai ser esse debate, os dois não vão concordar em nenhum momento do texto, eles vão discutir e aí a questão fica, né? Mas, por um lado, a Megan não deixa de ter razão, no sentido de que quem vai ter benefício desses grandes planejamentos são as grandes empresas, né? Enquanto as pequenas, as médias, elas vão estar assim ferradas, né? Elas não vão conseguir vantagens competitivas, né? Por meio da legislação, porque elas têm uma estrutura mais enxuta. Mas o Russell também vai ter razão, porque a Megan pressupõe, às vezes, uma responsabilidade objetiva das empresas, em vez de tentar utilizar penalidades, né, que sejam com base em algum ato omissivo, algum ato intencional da empresa de realmente fraudar. A Megan vai pressupor que exista uma responsabilidade objetiva pelo simples fato de não ter pagado o tributo que em tese deveria, né? Então é muito delicada essa questão, porque o direito tributário ele é muito apegado às leis, e graças a Deus, porque senão daria margem para as autoridades fazerem o que bem entenderem. Então a lei, na realidade, ela é um grande aliado tanto do contribuinte quanto do Estado fiscal. Então há de achar um equilíbrio nisso. Por outro lado, também, não dá para legislar sobre tudo, né? Não dá para legislar sobre todas as formas de criatividade do ser humano sobre planejamento, né? Porque não tem como prever, né? Vai sempre existir manobras para tentar burlar a lei. E isso, né, causa injustiças fiscais, causa injustiças de desigualdade e concentração de renda também. E aí vai ficar esse embate aí para sempre. E não tem um vencedor, né? Mas há de chegar a um ponto que se harmonize essa questão de uma empresa, uma grande empresa, uma época da vida, não pode pagar muito pouco tributo por conta do seu planejamento, apesar de ser uma grande empresa e contribua para a economia e que empregue gente pra caramba, enfim, não pode ser a Deus dará só porque ela cumpre esse papel importante. Não custaria nada, né? Ela diminui um pouco do seu lucro. Tentar fechar esse vídeo com menos de 15 minutos, mas basicamente é isso. O diálogo é interessante, lógico que os dois têm razão, mas é complicado estabelecer um posicionamento que seja 100% apoiando um lado, né? Ou da ilegalidade estrita do planejamento de dever pagar o mínimo tributo, ou do dever de pagar tributos sem fazer planejamentos robustos
não considerando que isso seja um direito do contribuinte se planejar para pagar menos tributos, porque isso ofenderia uma justiça social.